Sabe quando você fica indignado e precisa tomar uma atitude na sua vida? Aconteceu isso comigo e hoje finalmente eu encerrei um ciclo que eu já vinha enrolando há muito tempo e eu quero dividir esta experiência com você e já te adianto que isso não é sobre mim. Hoje finalmente eu retirei o aparelho ortodôntico. Se você assistiu meus vídeos anteriores, você deve lembrar que eu estava com o aparelho. Então, eu já estava insatisfeita com a forma que vinha se sustentando já o tratamento. Mas, como eu pagava barato, era uma clínica que tinha vários dentistas, eu aceitei porque eu pensei, é justo, né? Considerando o que eu estou pagando. E também, às vezes eu não colocava o elástico o dia inteiro, por exemplo, usava mais à noite. Ou às vezes quando eu ia sair eu não usava. Enfim, então entendia que tinha um pouco de negligência minha e também tinha um lado que eu pagava barato e por outros motivos que eu nem sei dizer o porquê, eu simplesmente aceitei e fiquei no conformismo. E isso se passou mais de 3 anos. Eu com esse aparelho, trocou de dentista, eu nem lembro mais por quantos dentistas eu passei na clínica. E às vezes eu perguntava pro dentista, vai demorar, doutor? Eu acho que mais tantos meses. Às vezes jogava 4 meses, 6 meses à frente. E daí chegava nada e às vezes mudava de dentista de novo. E eu já insatisfeita, mas ao mesmo tempo eu tentava justificar para manter na mesma situação, na zona de conforto. Eu até cheguei aí em outro dentista que cobrava o dobro, ele analisou o meu caso e aí ele mesmo falou, não, o seu caso é rápido, eu acredito que não compensa você sair de lá, a menos que você realmente esteja insatisfeita e queira sair. E eu pensei, se falta pouco tempo, vou esperar, né? Isso, gente, de quando eu fui nesse outro dentista, já se passou quase 1 ano. E eu tava pensando, se eu tivesse saído naquela época e tivesse começado com esse outro dentista, né, que aí já era particular, né, era um dentista, tratamento completo, eu acredito que eu acho que até já teria tirado esse aparelho bem antes. Mas enfim, como eu falei, isso não é sobre mim. Isso não é sobre aparelho, não é sobre clínicas, não tem nada a ver com isso. Isso é sobre as coisas que nós aceitamos passar, o conformismo, sabe? Aceitar passar por situações que às vezes você tá vendo que não tá legal, você tá insatisfeito, mas você, por medo ou sei lá o que, comodismo, você não muda. E quanta coisa nós não postergamos, nem sei se é essa a palavra, por falta de realmente encarar e tomar uma atitude, sabe? Eu não sei o que acontece, mas eu cheguei num ponto que eu realmente fiquei indignada. E aí eu comecei a analisar situações que eu estava sustentando na minha vida, que não estava mais fazendo sentido e que eu precisava encerrar. No caso desse aparelho, por exemplo, eu já sabia que eu precisava mudar de dentista, que não estava dando certo, que eu estava insatisfeita. Mas eu estava empurrando com a barriga. E aí, finalmente, eu tomei consciência que eu precisava encerrar esse ciclo. E entrei em contato com eles e falei que eu queria fazer a remoção do aparelho. Aí fiz o agendamento para hoje. Aí retirei o aparelho e fiz a limpeza. E aí pedi o prontuário.
e nem procurei o outro dentista ainda. Eles até perguntaram se eu queria colocar a contenção para os dentes não voltar novamente. Eu falei que não, porque simplesmente eu queria encerrar mesmo esse ciclo. E já me sinto aliviada só de ter dado esse passo, de ter conseguido realmente colocar um fim, sabe? Me priorizar, porque fui eu que aceitei eles ficarem me enrolando em todo esse tempo. Sendo que durante esses quase 4 anos que eu fiquei lá, que eram, né, mais barato, pode ser que se eu fosse pagar o dobro, mas eu teria ficado 2 anos. Então serve até para refletirmos o quando vale a pena pagar mais barato por um serviço. Fica esta reflexão para você.